Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje nós veremos pontos importantes sobre a Lei 869. Para falar a verdade, a introdução da Lei 869 para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. A introdução bem tranquila aí, vocês que já estão estudando para outros concursos, sabem, conhecem as formas de provimento, os requisitos para os cargos públicos, o que é um cargo isolado, o que é um cargo de carreira, né, cargos em comissão, cargos efetivos, vocês já conhecem muito bem essas informações. Para quem não as conhece, é interessante aí vocês sempre estarem lendo o texto da lei, lendo o texto da lei. É importante demais a letra seca e acredito que é o que será cobrado em nossa prova, ok? Então fique habituado a ler o texto da lei e olhar os esquemas do quartel-general. Já estou aprontando uma apostila especial para vocês aí. Temos um bom tempo e eu estou organizando a apostila com múltipla escolha, é um pouco mais trabalhosa, mas lá nela já estamos em aproximadamente 200 questões, né? Temos questões de múltipla escolha, questões de VF, aquelas questões de 1, 2, 3, quais estão corretas, né? Então bem interessante também observarmos, e também tem algumas ali para a gente memorizar pontos importantes e está no modelo certo ou errado, aquele modelo Sebrasp. Apesar de nós sabermos que a banca examinadora do concurso é a banca Selecom, beleza? Então vamos começar a falar sobre a Lei 869, que fala sobre os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Servidores públicos. Lei 869, ela vai trazer diversas informações sobre os cargos públicos, direitos, responsabilidades, deveres, atribuições dos cargos públicos aqui, perfeito? Nós sabemos que temos a diferença entre cargos e empregos públicos. Cargos e empregos públicos. Os cargos, eles estão dispostos em uma lei, em um estatuto, por isso são chamados de cargos estatutários, servidores estatutários. Já outros são os empregados públicos que estão submetidos ao regime trabalhista dos trabalhadores comuns, seletistas ou algo bem parecido. Então, nós temos essa diferença aí, cargos e empregos públicos. Aqui, nossa lei serve para cargos públicos. E o cargo público nada mais é que um espaço, observe aqui esse círculo aqui, um espaço de atribuições e responsabilidades. Sim, mas esse espaço vai ser provido, preenchido por alguém, e esse alguém é o funcionário público, hoje chamado de servidor público. Perfeito? Tranquilo? Lembrando que essa lei também vale para quê? Para o Ministério Público e também para o magistério. Para o magistério, para professores. Eu acredito que ele no magistério, eu acredito que ele falaria magistratura, porque existem normalmente em todos, a maioria dos estados, que os estatutários, apesar de o estatuto ali servir na maioria para os servidores do Poder Executivo, serve também para servidores do Poder Legislativo e servidores também do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas também. Aí ele coloca magistério. Tudo bem, a gente vai trabalhar com o que nós temos na lei e ponto final, sem discutir com ela, beleza? Então, essa lei serve também para Ministério Público e magistério, beleza? Nós temos aqui os cargos públicos que são preenchidos por funcionários públicos. Esses cargos públicos podem ser isolados ou cargos de carreira. Cargos de carreira nada mais são que aqueles que já nós veremos a carreira, mas que o servidor público aqui começa numa base, o servidor público novinho, vamos dizer assim, ele vai subindo degraus, uma escada, até chegar no topo da carreira, beleza? E sendo um servidor antigão, beleza? Então nós temos essa carreira a ser percorrida aqui pelo funcionário público, beleza? Mas o que é carreira? Ele fala assim, carreira é um conjunto de classes. Mas o que é classe, pessoal? Olha só, nós temos, quando nós ingressamos no serviço público, nós temos o seguinte aqui, ó. Nós começamos aqui numa base, certo? Em um determinado nível. E
vamos supor aqui na carreira policial, que acontece muito bem isso aqui. E aí nós vamos, a depender do tempo aqui de exercício, nós vamos subindo degraus aqui dentro das classes. As são chamadas progressões. Posteriormente, a gente vai ser promovido, né? A gente vai dar um salto a mais e cada um desses saltos aqui, né? Cada um desses saltos aqui vai representar aqui, por exemplo, um aumento em nossa remuneração, beleza? Então nós temos aqui diversos saltos, né? Diversos saltos aqui na carreira, diversas progressões e a mudança de classes, nós temos as promoções, beleza? Então temos aí dessa forma. Então, temos classes, temos a carreira por exemplo, dos policiais penais. A carreira dos policiais penais é composta de diversas classes e diversos níveis ou padrões, perfeito? Então, nós temos aí, e essa carreira está dentro de uma determinada secretaria, beleza? De um determinado órgão, certo? Mas esse órgão não tem somente essa carreira de agentes penitenciários, pode ter a carreira de técnicos e especialistas também, e é esse conjunto de todos os profissionais, né? Para falar a verdade, ele fala assim, o conjunto de carreiras, de cargos isolados e também de funções gratificadas dentro do órgão é o que nós chamamos de quadro daquele órgão, beleza? Então, nós temos o quadro do órgão, nós temos dentro do quadro do órgão, nós temos diversas carreiras, certo? Dentro das carreiras, por exemplo, a carreira de agente penitenciário, nós temos alguns saltos aí quando, a depender do lapso temporal, do nosso mérito, nós temos aqui as classes e dentro das classes nós temos os níveis, beleza? Então, basicamente, essa ideia, ok? Já respondi aqui o que é quadro e vamos continuar. A lei 869 fala que as atribuições do cargo, elas vão ser aqui, ó, vão ser colocadas, vão ser escritas em um determinado regulamento. Normalmente, nós temos assim, basicamente assim, nós temos uma pirâmide lá no topo dessa pirâmide do ordenamento jurídico nós temos a Constituição Federal, abaixo da Constituição Federal nós temos as leis, abaixo das leis nós temos alguns atos normativos que vão detalhar essa lei. Esses atos normativos são decretos regulamentares. Então, as atribuições aqui dos cargos vão ser determinadas em regulamentos específicos. Beleza? Show de bola. Vamos continuar. Nós temos aqui, como já falado anteriormente, nós temos que esses cargos, eles podem ser isolados ou cargos de carreira. Ok, esses cargos, eles serão preenchidos por quem? Por brasileiros. Aqueles brasileiros todos? Não, somente aqueles que preencherem os requisitos que estiverem lá determinados na lei, beleza? Então nós temos lá carteira B, aquele cargo público está disponível para mim, por exemplo. Só que tem um requisito na lei que fala assim, ó, tem que ter carteira A, carteira para condução de motocicleta. Aí eu falo, ó, eu não tenho. Então, os cargos são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos previstos em lei, ok? E nós sabemos que a Constituição Federal de 1988, ela fala sobre o preenchimento dos cargos, mas há a possibilidade também de esses cargos serem preenchidos por estrangeiros. Lá na Constituição Federal, no artigo 37, nós temos isso, beleza? Então é importante a gente também fazer ali ganchos com outras disciplinas para aumentar nossas informações aí, nosso conhecimento, beleza? Esses cargos isolados de carreira, eles poderão ser cargos efetivos, cargos que há necessidade de prestação de um concurso público. Mas há a possibilidade também de termos aqui cargos em comissão. São aqueles cargos de livre nomeação, designação e também exoneração. Beleza? Então, são indicados de uma determinada autoridade. Não, vou trabalhar com o professor André Filipe, porque ele, além de ter um conhecimento técnico muito bom, ele é uma pessoa de confiança, já mostrou isso no serviço público, é um servidor assíduo,
responsável, produtivo, tem capacidade de iniciativa e tem diversos projetos muito bons, muito bons para o serviço público. Então, eu vou escolhê-lo aqui para ser o meu assessor, por exemplo. Beleza? Então, nós temos aqui o ser assessor, ser diretor, né? Nós podemos ser chefe também, chefes, ok? Então, os cargos isolados, eles podem ser efetivos e também em comissão. Já os cargos de carreira somente são cargos efetivos. Há necessidade de prestação de serviço público, ou melhor, de concurso público, perfeito? E nós teremos aqui, veremos posteriormente na lei, que a nomeação ela serve para tanto para cargos isolados quanto para cargos de carreira, beleza? E o provimento desses cargos, quem fará o provimento dos cargos? O provimento será feito pelo governador. Ok? Mas o que é provimento, professor? Provimento é o preenchimento do cargo público. Vou afastar um pouquinho aqui para vocês observarem. Provimento é o preenchimento do cargo público. Beleza. Mas quais são as formas de provimento dos cargos públicos? Nós temos 7 formas de provimento dos cargos públicos. Eu dividi aqui porque vocês percebem que existem algumas formas de provimento que começam com a mesma letra. Então eu tento sempre dividir aí as informações para a gente conseguir memorizar, para a gente conseguir, em nossa cabeça, fotografar e conseguir lembrar. Opa, tem 3 com a letra R. Fica melhor, fica mais fácil, né? Beleza, nós temos aqui, ó, nomeação, nós veremos cada uma delas. Nós temos aproveitamento, nós temos transferência. Transferência, ela já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui a promoção, nós temos a reversão. Por exemplo, a reversão, o servidor público que foi aposentado, será que ele pode retornar ao serviço público? Sim, há a possibilidade de ele retornar sim, ok? Nós temos aqui a reintegração e nós temos a readmissão, ok? Não temos muito a falar sobre essa readmissão, não, aqui na nossa lei, ok? Não temos muito o que falar, não. Algumas delas temos poucas informações para falar a verdade, ok? E vamos lá. Nós, para prover esses cargos públicos, nós precisamos de alguns requisitos. Quais são esses requisitos aí previstos em nossa lei? Nós temos aqui ser brasileiro, nós temos aqui ser maior de 18 anos, nós temos aqui quitação com as obrigações militares, 1000. Nós temos aqui gozo dos direitos políticos, né? Vocês estudam os direitos políticos na Constituição Federal, no artigo 14, 15, 6 da Constituição Federal, e vocês veem que existe ali a necessidade de nós alistarmos, de nós participarmos do processo eleitoral democrático do Estado brasileiro, pois há em algumas situações a possibilidade de nós perdermos, de serem suspensos os direitos políticos. Né? Vocês conhecem muito bem, né, atos de improbidade administrativa, escusa de consciência, cancelamento da naturalização, né, e outras situações lá. Nós temos aqui, então, a necessidade de gozo dos direitos políticos. Nós temos aqui boa saúde, boa conduta e prestação de serviço de concurso público, exceto quando nós estivermos tratando de cargos em comissão, beleza? Eles estão previstos na lei, e nós saberemos, ó, esse cargo aqui não há necessidade de prestação de serviço público, prestação de concurso público, sempre quero falar serviço público, de concurso público, e ele pode ter uma livre nomeação, ok? E também outros requisitos especiais aí quando previstos em lei. Então nós temos aqui todo esse quadro para vocês, né? Mostrando aqui o que é um cargo, o que são funcionários, que os cargos são isolados ou de carreira, que essa lei serve para Ministério Público e Magistério, o que é carreira, o que são classes, o que é um quadro dentro de um determinado órgão, que as atribuições são dispostas em regulamento, os cargos isolados de carreira, eles são preenchidos por brasileiros que preenchem os requisitos previstos em lei, os isolados podem ser efetivos ou em comissão, os de carreira somente são efetivos, o provimento será pelo governador, as formas de provimento são essas 7 e os requisitos para preencher para ingresso no cargo público são esses aqui, que em regra os requisitos para preenchimento aí, para provimento do cargo público, eles devem ser ali. Quando que nós devemos comprovar? Devemos comprovar no ato da posse, em regra, beleza? Mas não será cobrado isso, acredito que não será cobrado isso em nossa prova,
ok? Então ficamos com essas informações introdutórias sobre a Lei 869 de Minas Gerais. É muito bacana essa lei e nós teremos aqui diversos vídeos com diversos bizus para você. Muito obrigado e até a próxima!